Vamos orar mais uma vez? Senhor, dirige-nos agora, Pai, por meio dessa aula, a fim de que estejamos, pelo Teu Espírito, aprendendo mais de Ti e sermos, ó Deus, treinados por Ti, Senhor. Abençoa-nos para que, como homens, sejamos fiéis à Tua Palavra, à doutrina da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero tratar com vocês nesse tempo de aula, de ensino específico, um tema que acredito ser bem importante para os homens. Como vimos ontem, a questão da masculinidade e a importância nossa na presença do cuidado, da promoção e da preservação e da guarda, do culto a Deus. Eu queria desenvolver com vocês também o tema de nós, enquanto mestres do nosso lar, e de como nós devemos estar atentos àquilo que ensinamos em casa, aos nossos filhos, à nossa esposa, como também nosso compromisso como homens na igreja, nosso compromisso de manter a doutrina nas Sagradas Escrituras. Então, eu quero falar um pouquinho da relação que há entre a masculinidade e a confessionalidade. Em geral, essas coisas não são tratadas de forma tão unidas assim, mas eu quero mostrar para vocês que há uma relação bem direta para isso, tá? Eu quero começar lendo com vocês a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Segunda Timóteo 2, 1 e 2. Todos acharam? Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Que diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Então, quero começar pensando esse texto aqui. Paulo está escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, pastor de Éfeso. Paulo está preso, está escrevendo para encorajar o pastor Timóteo nas circunstâncias que Timóteo se encontra ali, no pastoreio, no cuidado com aquela igreja, especialmente no desafio de discipular liderança. Você vai ver que tanto na primeira carta quanto na segunda carta, essa vai ser sempre uma tônica das preocupações de Paulo. Dar instrumentos para Timóteo, para que ele prepare homens para que sejam líderes na igreja. É nesse sentido que Paulo, aqui no capítulo 2, chama a atenção de Timóteo para ser fortalecido na graça de Cristo e não fortalecido nas suas próprias forças, e a fim de que, por isso, ele transmita aquilo que ele aprendeu do próprio Paulo. O que foi que ele aprendeu do próprio Paulo? Veja, por exemplo, agora o capítulo 3, versículo 10. Ainda da segunda carta. Capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Perceba que Paulo compreende que há um ensino, uma doutrina que ele
passou a Timóteo e que ele quer que Timóteo continue com isso. Há aqui, portanto, uma relação entre o trabalho do mestre e aquilo que ele precisa reconhecer de sua responsabilidade com o que ouviu daquilo que a gente chama de tradição. Nós, protestantes, temos muita dificuldade com a palavra tradição. Isso é justificado, porque na doutrina da Igreja Católica Romana, a tradição é tratada em pé de igualdade com o cânon, com a Escritura. Na Igreja Católica, há uma relação entre aquilo que foi escrito pelos autores bíblicos, inspirados, aquilo que foi entendido pela Igreja em seus comentários e decisões ao longo dos séculos, e aquilo que eles também chamam de tradição, que é como se houvesse ensinos por parte do Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, que não foram escritos, mas que foram passados de forma, vamos dizer, lateral por meio desses teólogos. O que acontece? Tudo isso, na visão católica, tem o mesmo peso, a mesma força. Por isso, a gente tem um pouquinho de medo dessa questão de tradição. Mas a gente precisa observar que há algo de positivo no que a gente quer dizer por tradição. E ao vermos o apóstolo Paulo encorajando Timóteo a continuar uma mesma doutrina, existe alguma coisa que a gente precisa entender que nos conecte entre aquilo que cremos hoje e aquilo que foi crido ao longo dos séculos. Isso a gente chama de confessionalidade. Agora, o que é ou quem precisa, de fato, de uma confissão? Uma pergunta que a gente se faz muitas vezes é: será que realmente precisamos de um documento de fé que diga o que nós cremos se já temos a Bíblia? Talvez vocês já tenham ouvido alguém dizer algo mais ou menos o seguinte: eu já tenho a Bíblia inspirada por Deus, eu já tenho os 66 livros escritos pelos autores que o Senhor escolheu, para que eu vou precisar de um documento do século XVI, como a confissão de fé, como os catecismos, se eu já tenho o texto? Já ouviram algo assim? Alguém já ouviu? Eu já ouvi várias vezes. Mas tem uma pegadinha nessa frase, nessa ideia. E a pegadinha é a seguinte: é que ninguém vive sem uma confissão. Não existe como alguém fazer uma declaração de que crê na Bíblia sem dizer exatamente o que ela crê da Bíblia. Por exemplo, essa pessoa que acabou de dizer que não precisa de um documento de fé, eu posso chegar para ela e dizer assim: tudo bem, você disse que não precisa, tá certo. O que você crê sobre Deus? Quem é Deus? Certamente ele teria uma resposta para isso. Essa resposta é uma confissão. Talvez eu lhe perguntasse outra coisa: tudo bem, como Jesus redime os pecadores? Essa pessoa ela vai ter que ter uma resposta para isso. Essa resposta é uma confissão. Então, o que está na verdade em jogo não é quem tem confissão e quem não tem, quem subscreve um documento e quem não subscreve. O que está em jogo é quem compreende que a minha confessionalidade deve estar conectada com o povo de Deus e não apenas uma questão pessoal. Então, no final das contas, é uma confissão pessoal ou coletiva? Será que nós devemos cada um crer numa coisa diferente e esperarmos o Senhor que Ele nos una? Nós vemos desde já aqui no texto que não é bem assim. Timóteo não estava autorizado a ensinar qualquer coisa aos homens da igreja de Éfeso. Ele tinha que ensinar aquilo que ele aprendeu
com Paulo. Ele não estava autorizado a fazer uma confissão própria e ensiná-la, mas antes ele tinha que receber do ensino de Paulo, e o próprio Paulo diz, eu recebi do Senhor, quando ele, por exemplo, escreve aos Coríntios, né? E essa ideia exatamente que os apóstolos, eles fundamentaram a doutrina para que a igreja pudesse crer. Agora, nós vivemos, de fato, em um tempo, irmãos, que as pessoas têm medo dessas coisas, têm medo do antigo. Pior, não é nem medo, é desprezo mesmo. Você pega, por exemplo, os nossos pequenos, e por causa da tecnologia, a facilidade com que eles adquirem a capacidade de mexer num celular, de mexer num tablet ou coisa do tipo, não é incomum você ver uma criança assim com um vovô e dizer assim, peraí vovô, não é assim que mexe não, deixa eu explicar para o senhor. Pode passar uma imagem falsa, uma ideia falsa, de que o novo supera o antigo e faz com que tudo que é antigo seja simplesmente inútil, ultrapassado. Isso é bem comum. E aí, isso não vai ser diferente com relação às doutrinas. E aí a gente vai ouvir coisas absurdas, como, por exemplo, o pastor Ed Renekiewicz, que disse que a Bíblia ela precisava ser atualizada. Por quê? Porque, afinal de contas, o que está escrito aqui foi de um contexto específico, de uma época específica, e tudo isso está datado. Tudo isso está ultrapassado e a gente precisa agora desenvolver as questões do nosso tempo, dos nossos dias e superar as questões do passado. Então, essa forma de lidar com o passado e o presente como simplesmente uma superação que, se formos até observar em termos de pressupostos históricos, é bem marxista, mas eu não vou me deter nisso, mostra exatamente como que a visão progressista, ela entra na igreja até por esses meios. Então, a gente também precisa tomar cuidado que também não vai ser verdade que nós somos chamados a ser sempre saudosistas. E é um perigo também dos mais velhos. Ah, no meu tempo não era assim. Calma. Calma, que nem o céu está no passado, nem no presente. O céu está quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Então a gente não pode considerar, nem cristalizar uma cultura específica de uma época e achar que é aquilo que nós precisamos fazer, repetir e etc. São os perigos, muitas vezes, que rondam a nossa igreja. Portanto, enquanto homens, meus irmãos, nós temos a responsabilidade na igreja de sermos fiéis à doutrina da palavra de Deus, em sermos fiéis àquilo que recebemos. Enquanto presbiterianos, nós mais especificamente temos a responsabilidade de mantermos com fidelidade a doutrina que temos recebido como igreja presbiteriana. Eu vou defender isso mais para frente, mas desde já quero deixar isso para vocês. Agora, será que essa coisa de confissão de fé é algo novo? É algo que foi inventado no século XVI ou no século XVII pelos puritanos? Será que foi isso? Não. Quero mostrar para vocês na Bíblia algumas confissões de fé que podem ajudar a gente a perceber o contexto também, como essas coisas surgem. Eu vou mostrar primeiro no Antigo Testamento, depois eu mostro no Novo. Primeiro eu vou começar com no Antigo. Veja aí, Deuteronômio, capítulo 6. A partir do versículo 4. É um texto famoso. Os judeus chamam de
Shema Israel, que é ouve, Senhor. Ouve, Israel, o Senhor. Né? Essa ideia. É que é exatamente o que diz o texto. Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor. Melhor. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que está deixando claro que isso aqui é uma confissão? O Pentateuco foi escrito por Moisés antes de entrar na terra de Canaã. Claro, Moisés mesmo não entrou na terra de Canaã. Mas ele foi escrito para que o povo de Israel estivesse preparado para que quando estivesse em Canaã, eles soubessem a origem deles, quem eles são de fato, sua história, e como eles deveriam servir ao Deus que os criou. Sem que eles fossem contaminados pelas ideias dos povos vizinhos. Porque essa era a ordem do Senhor. Vocês vão lá para Canaã, lá tem povos com várias ideias, com várias confissões, e esses povos adoram a deuses estranhos, praticam coisas estranhas que desonram o meu nome. E vocês devem viver em santidade. Agora, como é que eles viveriam em santidade? Por meio da lembrança daquilo que deveriam crer, a confissão. Então, Deuteronômio 6 é exatamente o Senhor dizendo: homens, vocês precisam considerar a importância de terem de forma muito afixada no coração e também como vão reproduzir isso à sua família, daquilo que vocês devem crer. E é por isso que tem uma declaração bem simples. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Porque, afinal de contas, os povos estrangeiros tinham vários senhores, tinham vários deuses. E eles precisavam lembrar que Yahvé era o único Senhor deles. E, portanto, essa confissão era fundamental para a vida de Israel, para a fidelidade de Israel. E sempre foi assim, meus irmãos. A igreja, ela sempre precisou lembrar-se da verdade quando a mentira surgia para tentar confrontar a verdade. No Novo Testamento isso vai ficar ainda mais claro, porque as cartas que são escritas especialmente por Paulo, muitas vezes contêm algumas declarações de fé, alguns credos, exatamente para contrastar com a visão errada de pessoas, até mesmo dentro da igreja. Veja, deixa eu dar 2 exemplos para vocês aqui, para ficar, para variar um pouquinho aqui. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. É um texto conhecido, mas é uma declaração de fé. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Amados, a gente tem aqui uma declaração de fé sobre a obra de Jesus Cristo de humilhação e exaltação. Era necessário que Paulo lembrasse aos amados de Filipos que Jesus fez isso para dar como exemplo diante do fato de que muitos se sentiam orgulhosos e não queriam tratar o outro como superior a si mesmo, coisa que ele havia falado no início do capítulo, quando ele diz, olha, considere o outro superior a você, para que você possa viver em união, para que haja uma unidade entre os irmãos. Mas agora, ele dá a cartada final ao trazer Jesus como exemplo de humilhação, de servo, e também aquele que foi exaltado por sua obra de fidelidade. Essa doutrina não era algo novo aos irmãos de Filipos. Ele está introduzindo um assunto. Ele está lembrando aqueles irmãos o que eles já sabiam sobre Jesus Cristo. Inclusive, há alguns comentaristas que creem que aqui se trata de um hino. Não apenas uma declaração de fé, mas uma declaração de fé cantada. Inclusive, porque fazemos isso? Nós declaramos a nossa fé cantando ela. Bem ou mal, né? Às vezes a gente canta música errada e aí a gente está declarando a fé de forma errada também. Mas aqui no caso, a igreja conhecia essa doutrina e está sendo lembrada como um argumento para Paulo. Um outro exemplo para vocês aqui, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Primeira Timóteo 3,16. Após ter tratado das características fundamentais de um presbítero e de um diácono, agora o apóstolo Paulo resume esse momento de instrução falando o que é o mistério da piedade, aquilo que a igreja, como coluna e baluarte da verdade, precisa manter como sua bandeira, como sua confissão. É isso que você vai ver no versículo 15. Paulo está dizendo, olha, tem uma confissão para vocês. E a confissão é essa, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Perceba, são declarações bem objetivas e diretas a respeito da obra de Cristo, mais uma vez. Um credo, uma confissão que a igreja precisa crer para ser igreja. É a bandeira da igreja. Se a igreja não crer nisso, não é igreja. Porque é nessa bandeira que nós nos sustentamos. Na obra maravilhosa da encarnação de Cristo, na obra maravilhosa de seu perfeito cumprimento da lei, de sua obra de ser visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então, meus amados, o chamado a sermos confessionais não é uma questão nova, recente. A igreja sempre foi confessional. Sempre precisou de declarações diretas e objetivas para que nós fôssemos lembrados do que precisamos crer. Com o decorrer da história, após o fechamento do cânon, quando se cumpre finalmente o fim, né, do período do primeiro século, quando os livros bíblicos do Novo Testamento foram todos escritos, a igreja continuou tendo desafios doutrinários. Um dos primeiros desafios que a igreja teve foi com respeito, mais uma vez, à pessoa de Jesus Cristo. Então, havia alguns acham que ele era diácono, outros que era presbítero. Vai ver que os diáconos dizem que era um presbítero, os presbíteros dizem que ele era um diácono, chamado Ário. E Ário era um herege, porque ele dizia
que o Senhor Jesus Cristo não era da mesma natureza de Deus Pai. Ele foi o Filho, foi o primeiro ser criado por Deus, o Deus Pai, mas ele não era da mesma substância. E ele convenceu muita gente, gente importante. E a igreja estava dividida sobre esse assunto. O próprio imperador, ao que parece, Constantino, estava propenso a abraçar essa ideia. Então, meus irmãos, a heresia, ela não era apenas algo que estava na periferia da igreja. Ela estava no centro, sendo pregada em púlpitos da igreja, sendo ensinada. Mas a briga foi tão intensa que o próprio imperador não teve outro jeito senão convocar um concílio, chamado Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325 depois de Cristo. Nesse concílio, um debate grande aconteceu e tivemos ali um campeão do nosso lado, chamado Atanásio. E Atanásio defendeu com todas as suas forças que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele não foi criado, mas antes gerado do Pai eternamente e, portanto, da mesma substância que o Pai, assim como o Espírito, defendendo a doutrina da filiação eterna de Jesus Cristo. E foi essa doutrina que venceu. Tem uma curiosidade meio mitológica, e as crianças vão gostar dessa curiosidade. É que alguns contam que havia, dentre os presbíteros e pastores ali presentes, um homem que esteve preso no período das perseguições romanas, e exatamente ele vivenciou aquele momento em que, primeiro Constantino, depois Teodoro, houve uma liberdade para os cristãos viverem a fé cristã. E esse homem, tendo passado tanto tempo preso, agora estava diante do concílio, estava ali presente, e ouviu Ário falar a respeito de Jesus Cristo. E ele se chamava Nicolau. E enquanto ele ouvia Ário falar, aí não tem certeza dessa história, tá, gente? Mas ela é uma história curiosa. Enquanto ele ouvia Ário falar, ele não se conteve em ver o que Ário estava falando do Senhor Jesus Cristo, em dizer que ele era um mero ser criado por Deus e não o próprio Deus, que ele, já um senhor de idade, foi até a frente de Ário e deu um soco em Ário. Posteriormente, ele foi chamado de Papai Noel. Mas essa é a história do verdadeiro Papai Noel, São Nicolau. A gente não tem certeza dessa história, se de fato isso aconteceu. Não tem certeza nem se ele existia mesmo, se o São Nicolau de fato foi um presbítero. Mas a tradição cristã conta que ele foi, São Nicolau esteve presente no Concílio de Nicéia e teria realmente esbofeteado a cara do herege. E essa teria sido a grande ação do Papai Noel, tá, gente? Então, vocês aí... Esse é o melhor presente que a gente pode dar para nossos filhos, é ensinar a doutrina correta que o Papai Noel cria, tá, meus irmãos? Se não, ensinar que o Papai Noel dá presente por aí, né? Mas isso é uma tradição antiga. Os holandeses, minha esposa é holandesa, né? Os holandeses, até hoje, eles celebram o dia de São Nicolau, que eu acho que é no dia 6 de dezembro, como momento de distribuição de presentes e etc. no dia 6. Nada a ver com o dia 24, 25, que é a tradição cristã do Natal, né? Mas, então eles fazem essa diferença. Os holandeses fazem, os russos fazem. É uma série de tradições aí cristãs que vão além, muitas vezes, da nossa. Mas voltando para o nosso ponto principal, a partir do Concílio de Nicéia, nós tivemos ali um credo, o credo de Nicéia. Agora veja, o credo surgiu por causa do problema. E a igreja é assim. A igreja sempre
teve que responder a problemas que estavam acontecendo fora e dentro da igreja. E os credos sempre serviram como uma espécie de escudo protetor da igreja, onde a igreja não criava uma doutrina, ela reafirmava aquilo que as Escrituras já dizem, mas agora de forma explícita e coletiva. Isso vai acontecer nos credos, dentro dos concílios chamados ecumênicos, de Nicéia, de Constantinopla, onde vai tratar da personalidade do Espírito Santo, de Éfeso, Calcedônia, o outro de Constantinopla. Foram pelo menos 7 credos chamados ecumênicos. A gente tem pelo menos 3 credos importantes que nós cristãos protestantes afirmamos. O chamado credo dos apóstolos, que infelizmente, por conta exatamente da visão errada sobre o que é um credo, muita gente acha que isso é coisa de católico, né? E a gente não ensina aos nossos filhos uma doutrina tão linda e clara sobre a criação de Deus, tendo criado todas as coisas, sobre a encarnação do Verbo, sobre a importância da igreja. Tudo isso está ali no credo chamado dos apóstolos. Nós sabemos que, ainda que a tradição muitas vezes afirme isso, nós sabemos que o credo não foi escrito pelos apóstolos, mas é um credo que resume bem a doutrina dos apóstolos. Inclusive, o nosso inário, ele termina com o credo. Vocês sabiam disso? O inário da IPB tem o credo dos apóstolos lá na última página. Se você tem uma Bíblia dessas que tem o inário, ou tem o inário em casa, depois você pode dar uma olhada lá, que tem o credo dos apóstolos, no inário da IPB. O credo niceno também, e o credo atanasiano, são exemplos de credos da história da igreja. No entanto, por que além dos credos, nós temos as confissões? A gente precisa lembrar o seguinte, que no decorrer da história, a igreja cristã, ela foi tomando rumos e, infelizmente, foi assumindo visões doutrinárias que se distanciavam da Escritura. E é claro que sempre teve reações, tá, gente? A gente precisa lembrar que sempre teve irmãos dentro da igreja que disputavam e lutavam contra visões equivocadas sobre as doutrinas. Então, muitas pessoas lutaram contra a falsa doutrina da intercessão dos santos. Essas coisas foram acontecendo. Mas, de fato, em meados do século XV, quando a igreja ela não só entra num declínio doutrinário, mas declínio moral mesmo, os pré-reformadores, os reformadores depois, eles vieram com convicções doutrinárias ainda mais assertivas e objetivas, que nós chamamos de confissões de fé. São várias confissões de fé. A nossa confissão de Westminster, ela é do século XVII, ela é chamada de a coroa das confissões reformadas, por nós, claro, né? Mas assim, os reformados vão dizer outra coisa, mas a gente acredita nisso. Reformados, quando eu falo, é a igreja reformada, né? Nós somos presbiterianos, os reformados subscrevem os 3 símbolos de unidade, os 3 padrões de unidade, que é a confissão belga, o catecismo de Heidelberg e os cânones de Dort. E nós temos outros símbolos de fé, que é a confissão de fé de Westminster, o breve catecismo e o catecismo maior de Westminster. Mas para a gente isso de fato é a coroa. Por quê? Porque é um tempo de maturidade da igreja, as questões foram sendo levantadas e os nossos irmãos da Inglaterra puderam criar um documento que respondia muito bem às questões daquela época e que ainda hoje são questões importantes. Agora, nós cremos que todas as questões foram ali respondidas? Não. Hoje, de fato, temos questões diferentes. Por exemplo, os nossos divines, como eram chamados naquela época de Westminster, não discutiram sobre ideologia de gênero.
Não tem isso na discussão. Você não tem um capítulo sobre o que é gênero, sexo masculino e feminino, não tem nada disso. Isso é uma questão para a gente hoje? É. A gente precisa atualizar a Bíblia por causa disso? Não. A gente precisa dizer que as confissões estão datadas e não são suficientes? Também não. O que a gente precisa fazer? Reafirmar, a partir daquilo que a gente já tem, o que nós cremos hoje, diante das questões de hoje. É tão bonito que a nossa igreja, e eu fico feliz porque apesar de muitas lutas que nós temos, e às vezes a gente achar que a coisa vai caminhar e a gente talvez perca a nossa igreja, graças a Deus, muitas coisas fiéis nós temos visto da obra da IPB. E uma delas é essa questão dos documentos. Nós temos documentos muito bons sobre questões contemporâneas, que nós chamamos de cartas pastorais. E pela graça de Deus, temos excelentes trabalhos. Nós temos um trabalho, por exemplo, sobre o Espírito Santo, a carta pastoral sobre o Espírito Santo, que foi da década de 90, um excelente trabalho. Nós temos carta pastoral sobre... Deixa eu lembrar aqui. Tem mais algumas. Essa eu lembro bem. Tentando lembrar mais alguma aqui importante. Tem uma sobre palmas e danças litúrgicas. Uma carta pastoral sobre isso. E são cartas que tentam, portanto, enfrentar os problemas contemporâneos. Já imaginou, reverendo, Thomas Goodwin discutindo dança litúrgica? William Ames discutindo, nossos mestres presbiterianos lá do Westminster, discutindo dança litúrgica? Não tinha, gente. Isso não era uma preocupação para eles de jeito nenhum. Mas é uma preocupação nossa? É. Eu não sei aqui no Rio de Janeiro. Tenho certeza que não é o caso como lá em Recife, que tinha tantas igrejas que tinham dança litúrgica. Mas lá em Recife tinha. Inclusive a igreja que hoje eu pastoreio tinha... ainda hoje tem as meninas que lembram com saudosismo a época do balé da igreja lá em Casa Caiada. Eu tenho certeza que no Rio de Janeiro não tinha isso não, né, velho? Mas foi um período, né? Hoje até a coisa deu uma arrefecida, pelo menos na IPB. Mas são questões contemporâneas que nós precisamos estar atentos e estarmos aí prontos para falar. Há algumas semanas atrás, estive falando essa mesma palestra para um grupo de homens lá em Garanhuns. E alguns homens ali, abriu para perguntas, aí teve uma pergunta que eu achei curiosa, que era a seguinte: se alguém poderia, sendo da igreja presbiteriana, discordar da igreja e ensinar em casa algo diferente daquilo que a igreja tem crido. E especificamente a pessoa falou sobre dom de línguas, revelação e etc. Foi uma pergunta por escrito, não dava nem para pegar o caboclo lá, mas é o seguinte. A primeira coisa que eu falei é que a gente tem decisão sobre isso, bem clara, do Espírito Santo. Agora, a gente precisa entender uma coisa, que nós, enquanto homens, precisamos ser honestos. E um dos maiores problemas, muitas vezes, das igrejas é desonestidade. Se você tem alguma questão sobre a doutrina da igreja, que você tem dúvidas, tem questionamentos, você tem um pastor para sentar, para conversar. Tem aí, eu lhe digo, para cada questão que você fizer, vai ter uma centena de livros para você ler. E aí quando você cansar, né? Você cansa para estudar esse assunto. Primeira coisa é isso. Abra o seu coração, converse. Segundo, se você realmente concluiu que, olha, não é isso que eu creio, não é isso, então o mais honesto que você pode fazer é pedir para sair da igreja. Mas pastor, eu gosto muito da pregação do pastor Aurélio. Eu quero ouvi-lo pregar. Então eu sugiro você a sair da igreja e continuar vindo. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Lá em Santa Maria,
acontecia coisas curiosas, porque nós éramos a única igreja presbiteriana da cidade, e num metro quadrado ali de, sei lá, 300 quilômetros, não, parece exagero, mas uns 150 quilômetros não tinha igreja presbiteriana nenhuma, só a gente. Então você não tinha muito o que fazer. Eu me lembro de receber, reverendo, uma família. Era o marido, a esposa e 2 filhos, 4 pessoas. Eles começaram a visitar a gente e eu fui lá conversar com eles. E eu descobri que eles eram batistas. Ascendência alemã, os tataravós da mulher e os tataravós do homem eram missionários alemães batistas que trouxeram a igreja batista para o Rio Grande do Sul. Da tradição batista, séculos. E eles disseram: pastor, nós não temos interesse em nos tornarmos presbiterianos. Nós somos batistas. Mas aqui é a única igreja da cidade que abre a Bíblia e prega. É a única. Nós visitamos todas as igrejas batistas da cidade de Santa Maria. Em nenhum lugar os pastores abrem e pregam. Aí que pode ficar aqui. Eu disse: é claro, eu vou impedir vocês de virem. Podem ficar, podem ouvir a palavra do Senhor. Mas eles entendiam que não conseguiriam se tornar membros porque não conseguiam se responsabilizar com a doutrina. Era uma situação atípica, que é claro que não é desejável, mas é mais honesto do que você abraçar uma doutrina que você não crê. Agora, é nesse sentido que eu quero terminar encorajando os irmãos. Encorajar os irmãos a perceber que nós não ferimos de modo algum a doutrina protestante reformada do sola scriptura, quando nós também abraçamos explicitamente e publicamente uma confissão coletiva. Essas coisas não estão em contradição. Pelo contrário. Por exemplo, a nossa confissão de fé, ela claramente defende o sola scriptura. E é exatamente porque ela defende que eu defendo também. Há uma relação aí, de retroalimentação. Ela diz que a Bíblia é a palavra de Deus e eu confesso a confissão de fé dizendo: olha, subscrevo, a Bíblia é a palavra de Deus. E é a única regra de fé infalível de fé e prática. Eu posso dizer isso porque a confissão trabalha com esse conceito. É por isso que a gente precisa distinguir 3 coisas aqui, que na época da Reforma havia um debate: a doutrina do sola scriptura, a doutrina do nuda scriptura e a doutrina do tota scriptura. Nuda scriptura era o que defendiam os radicais da Reforma, grupos que defendiam que a igreja precisava se abster e negar tudo o que aconteceu no passado e agora inventar a roda de novo. Basicamente é isso. Foram os grupos que se rebatizaram e etc. Negavam a interferência do Estado, que depois se tornaram os Quakers, os Amish, esses grupos que até hoje existem. Esse pessoal defendia a nuda escritura, que é o quê? Somente a Bíblia é o documento que a igreja deve professar crer. Então, por causa disso, eles defendiam que nenhum livro, nada, nenhuma doutrina deve ser explicitada. É por isso que às vezes é tão difícil descobrir o que esses grupos creem, porque eles são avessos a documentos formais sistematizadores. Um exemplo para os nossos dias, mais próximos da gente, é a CCB, por exemplo, a Congregação Cristã. Ela está inserida dentro desse contexto de nuda escritura. Mas os reformadores nunca defenderam isso. Eles defendiam o tota escritura, quer dizer, toda a escritura e sola escritura. E somente a escritura como fundamento para interpretar, para criticar todos os outros documentos. Inclusive as confissões, claro. As confissões devem ser lidas a partir das Escrituras. As confissões devem ser vistas a partir das Escrituras. É nesse sentido, portanto, que não há qualquer contradição entre nós subscrevermos um documento confessional
enquanto homens, levarmos o catecismo para ser lido em nossa casa, ensinado para os nossos filhos, e também cremos e ensinarmos que a palavra de Deus, a Bíblia, é a única regra infalível de fé e prática. Homens da palavra, nós somos chamados a ser. E somos chamados, portanto, a valorizar as confissões. E 3 coisas, para concluir, nós podemos ver de valor nisso. Primeiro, as confissões nos dão clareza e honestidade doutrinária. Nós não precisamos ter dúvida sobre o que se crê aqui nessa igreja. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque existe um documento explícito para isso. Um visitante que queira conhecer nossa igreja saberá o que cremos. É claro, é honesto. Segundo, a catolicidade. É lindo perceber que nós cremos exatamente como criam os nossos irmãos presbiterianos desde o início da igreja presbiteriana. Nós cremos exatamente o que criam os nossos irmãos reformadores, os pré-reformadores, aquilo que nós vemos na história da igreja, porque nós conseguimos rastrear aquilo que cremos como doutrina com a própria história da igreja até o 1º século. Nós estamos unidos tanto no passado, quanto estamos unidos no presente, porque eu posso dizer, a igreja presbiteriana de Casa Caiada crê na mesma doutrina que os irmãos creem. Nós estamos unidos, nós somos católicos. A unidade da igreja, a universalidade da igreja. Ao mesmo tempo, nós podemos ver o valor de tudo isso em saber que, com clareza e honestidade, com unidade e catolicidade, nós podemos também sermos chamados a reformar a igreja de acordo com as Escrituras Sagradas. O princípio reformado, igreja reformada, sempre se reformando. Reformando a partir do quê? Das Escrituras. Sempre voltados às Escrituras. Nunca atualizando a Escritura, mas atualizando a igreja à Escritura. Esse é o nosso chamado como homens fiéis. E é isso que devemos viver, crer e ensinar para a honra e glória do Senhor. Amém.